Pronto, beleza. Então, dando continuidade ao estudo de função, tá? Eu vou introduzir o conceito de função injetiva, conceito de função sobrejetiva. E aí você tem o conceito de função objetiva e também de função invertível, tá? Hoje a aula é sobre função objetiva e função invertível. Comecemos com a seguinte definição. E observem que a definição que eu vou dar aqui, ela não se restringe às funções do cálculo 1, que são funções de variável real e de valor real. São conceitos relativos a qualquer tipo de função. Por isso eu vou escrever da seguinte forma. Sejam A e B conjuntos não vazios, tá? Nesse caso os conjuntos são não vazios. E F de A em B uma função. Para não estar repetindo, então quando eu coloco F de A em B uma função, A e B são conjuntos não vazios. Tá? Nós dizemos que F é injetiva. Nós dizemos que F é injetiva quando é verdadeira a implicação. Pronto. X, vou destacar em azul, quando é verdadeira a implicação. X diferente de Z implica F de X diferente de F de Z. Quaisquer que sejam X e Z no domínio A. Tá? E como eu observei em aulas passadas, quando eu estava na introdução à lógica, as proposições do cálculo são as proposições verdadeiras. Portanto, é desnecessário esta frase aqui, tá certo? Quando, podia botar assim, quando x diferente de z implica f de x diferente de f de z, qualquer que seja x em z. Estão lembrados que o quantificador universal, diante de uma família de implicações, gera uma implicação, tá? Essa implicação aqui, né? Isso aqui eu tenho uma família de implicações indexadas pelo produto cartesiano A por A. E aí eu formo uma implicação usando o quantificador universal. Então, quando essa implicação aqui, quando você tiver esta implicação, quando a implicação for verdadeira, você diz que a função é injetiva. Em outras palavras, o que significa essa implicação? Significa que f de x é diferente de f de z, quaisquer que sejam x distinto de z em A. Tá? É isso. Ou equivalentemente, tá? Ou equivalentemente, for verdadeira, aí eu não vou botar mais, for verdadeira, né? Porque já está, for verdadeira, a seguinte implicação. Nós sabemos que uma implicação é verdadeira se somente se a sua contrapositiva é verdadeira. Então, ou equivalentemente, f de x igual a f de z implica o quê? X igual a z. Qual é a contrapositiva da implicação P? Implica que? Não Q implica não P. Quaisquer que sejam x e z em A.
Certo? Então, esta implicação é verdadeira, qualquer que seja x e z em A, se somente se esta é verdadeira, qualquer que seja x e z em A. Certo? Tá? Entendeu? O que é que essa aqui está dizendo? Se dois elementos do domínio tiverem a mesma imagem, necessariamente eles são iguais. Se dois elementos do domínio são distintos, necessariamente as suas imagens são distintas. São coisas equivalentes. Certo? Então vejamos exemplos. Vejamos exemplos, ó. Olha aqui, ó. Seja f de R em R, a função dada por f de x igual a x3, tá? Qualquer que seja x real. Será que f é injetiva? F é injetiva? É sim. Por quê? Porque, ó, dados x e z em R, tá? X diferente de z implica o quê? x3 diferente de z3. Alguma dúvida quanto a isso? Vocês têm dúvida que essa implicação seja verdadeira? Você tem dúvida? Alguém tem dúvida aqui? X diferente de z implica x3 diferente de z3. Ou seja, se dois números são distintos, as suas imagens são distintas. Daí f é o quê? É injetiva. Tá? Domínios reais. Outro exemplo. Seja f a função dada por f de x igual a 2x mais 3 sobre x menos 1. E aqui tens domínio de f igual a quê? Aos reais menos 1, né? E será que essa função é injetiva? Vejamos. Tá? Vejamos. Ó, dados x e z no domínio de f, dados x e z no domínio de f, e eu vou demonstrar que ela é injetiva usando não a caracterização de cima, mas a caracterização de baixo. Tá? Eu vou mostrar a seguinte implicação. F de x igual a f de z, ou seja, se dois elementos têm a mesma imagem, então, bem, o que significa f de x igual a f de z? Significa que 2x mais 3 sobre x menos 1 é igual a quê? A 2z mais 3 sobre z menos 1. X menos 1. Desculpa. Obrigado. Mas isso implica o quê? Isso implica... Aí quando são iguais, então o produto cruzado coincide, né? Então, 2x mais 3 vezes z menos 1. Quanto é que dá o produto? Qual é? 2xz menos 2x mais o quê? 3z menos 3. Isso é igual a... Agora o produto assim, dá quanto? 2xz, tá? Mais o quê? Mais 3x, menos 2z,
menos 3. Mas essa igualdade garante que, bem, eu posso, tá? Com esse, né? Isso com esse. Então você tem o quê? Menos 2x, vou repetir. Menos 2x mais 3z igual a quê? Igual a 3x menos 2z. Mas isso garante o quê? Traz x para cá, então garante que menos 5x é igual a menos 5z. Portanto, x igual a 0. Cancela, né? Cancela o menos 5, menos 5, tá? Menos 5, menos 5, é produto, né? Então você pode cancelar e vou ter x igual a 0. Então eu mostrei o seguinte, que quaisquer que sejam x e z no domínio de f, ó, quantificador universal, dados, né? Dados. Quaisquer que sejam x e z no domínio de f de x igual a f de z implica x igual a z. Então eu não vou poder ter dois elementos distintos com a mesma imagem, porque se eles têm a mesma imagem, eles são necessariamente iguais. Isto diz que f é injetivo. Então, esta implicação, ou seja, isto diz que a função f é injetiva. Observe que essa é uma definição geral, tá? Olha aqui, ó. Quando eu falar assim, pô, ei, não? Segura quando for virar, senão sobe do quadro. Isso diz que essa definição é a definição geral de injetividade. Vale no cálculo 3, as funções vetoriais, vale no cálculo, na álgebra linear, as transformações lineares, quando você estiver estudando, tá? Diz respeito a uma função no conjunto A qualquer, no conjunto B qualquer. Ela é injetiva quando vale esta implicação ou quando vale essa. Isso é definição, tá? Agora, definição. Tá? Vou colocar assim, sejam f de A em B uma função, se econômico, tá? Sejam A e B conjuntos, sabe? Já está implícito que A e B são conjuntos, ok? Ao escrever aí, sejam f de A e B uma função e C e D, vamos botar D para não gerar confusão aqui, e D um subconjunto de A. Subconjunto de A. Nós dizemos que F é injetiva em C, tá certo? Quando a função f restrita a C, quando a função f restrita a C, você sabe o que está falando, já foi dada essa definição aqui, quando a função f restrita a C é injetiva. Tá? E aí a função f restrita a C é calcular o valor de f ao longo de C. Ou seja, vou botar o ou seja aqui, em preto. Ou seja, quando x diferente de z implica f de x diferente de f de z, quaisquer que sejam x e z, aonde? No conjunto D, tá? Ou, equivalentemente, f de x igual a f de z implica x igual a z, quaisquer que sejam x e z, aonde? Em D. Z, D, você na definição. A, que é D. Conjunto é D.
Perdão. Tá? D subconjunto. Nós dizemos que F é injetiva em D quando F é restrita, D é injetiva. Ou seja, quando vale esta implicação, quando vale essa. Ok? Entendido? Então, veja. Com essa definição aqui, você tem o seguinte, ó. Olha aqui. A função f de R em R dada por f de x igual a x2, f de x igual a x2, qualquer que seja o x real, ela não é injetiva. Porque essa implicação aqui, tá? Essa função aqui, f de, é porque esta implicação em R, ó, aqui, ó. Essa implicação em R, quando A é R, tá? A e B é R, ela não é verdadeira. Por quê? Porque eu tenho dois elementos distintos com a mesma imagem. Pois, por exemplo, quem é F de 2? É a mesma imagem de menos 2. Tá? A imagem de 2 é a mesma. Quanto é a imagem de 2? 4. Quanto é a imagem de menos 2? 4. Então ela não é injetiva. A injetividade está quebrada. Você tem dois elementos distintos com a mesma imagem. Tá? Um gráficozinho. Tá? Com a função ser injetiva, ó, um desenho. Você tem A, você tem o conjunto B. x1, x2, x3, y1, y2, y3, tá mais um aqui, y4. Então, injetiva é assim, ó. Isso é uma função, esse exemplo é o exemplo de uma função que é injetiva, tá? Injetiva. A F é injetiva, mas assim essa função G, ó. Ó, a G não é injetiva, por quê? Porque dois elementos distintos com a mesma imagem. Então, a F é injetiva e a G não é injetiva, tá? Injetividade é se você tiver dois elementos distintos no domínio com a mesma imagem, a função não é injetiva. Para ser injetiva, F de x tem que ser diferente de F de z, quaisquer que sejam x diferente de z no domínio. Tá? Tá bom? E aí eu vou deixar aqui, é bom que, ó,